Vamos para mais um podcast do Sesc Sport Clube. Olá! Essa nossa conversa de hoje é para quem sonha alto, para quem sonha em ser jogador de futebol profissional. A gente vai mergulhar fundo nesse manual para entender o que é que realmente separa quem só sonha de quem chega lá no topo. E o segredo? Olha, não é só o talento não, é todo um código de conduta. E vamos começar com a ideia que, na verdade, é a base de tudo. O talento, claro, ele abre a primeira porta, mas é a atitude que decide quem continua no jogo, quem constrói uma carreira. A gente está falando de mentalidade, de esforço, de caráter. É isso que vamos analisar aqui. Certo. E essa tal atitude começa num lugar bem específico, no treino. Levar o futebol a sério não tem nada a ver com perder a alegria de jogar, muito pelo contrário. É sobre entender que cada treino, cada sessão, é um passo firme na direção daquele grande sonho. É aqui que a jornada profissional de verdade começa. Isso aqui muda completamente a ideia do que é treinar, não é? Não é só ir lá correr e chutar a bola. É um compromisso sério. Chegar na hora é uma forma de respeito. Ouvir uma correção do treinador é sinal de humildade. E ter aquela vontade de ser melhor hoje do que ontem, bem, esse é o verdadeiro motor que move um futuro campeão. E aqui está o ponto principal. O verdadeiro teste, aquele que realmente conta, é o que acontece quando não tem ninguém olhando. Sabe, aquele treino extra, a escolha de comer algo saudável em vez de qualquer coisa, a decisão de ir para casa descansar. Isso não é sacrifício, o nome disso é disciplina. E é exatamente isso que define um profissional. Beleza. Disciplina física é fundamental. Mas vamos ser sinceros, ela não vale de nada sem a força mental. E é por isso que a gente vai agora para a segunda parte, a mente de um profissional. Porque o jogo mais difícil, muitas vezes, é aquele que se joga dentro da própria cabeça. O futebol testa a gente o tempo todo, não é? Testa as emoções até ao limite. A verdadeira força mental não é nunca sentir raiva ou frustração, é saber o que fazer com esses sentimentos. É saber ganhar com humildade e, mais importante ainda, saber perder com dignidade. Respeitos não é fraqueza, é autocontrole. E para construir essa fortaleza mental existem 3 regras de ouro. Coisas práticas mesmo. Primeiro, reclamar demais só gasta energia e mostra fraqueza. Segundo, a capacidade de aguentar firme quando tudo está difícil é isso que separa os bons dos grandes. E terceiro, ter sempre a mente aberta, achar que sempre tem algo novo para aprender. É isso que permite continuar a evoluir, sempre. Sabe, essa citação aqui, ela resume tudo isso de uma forma perfeita. Um jogador cheio de talento vai chamar a atenção, claro, mas um jogador talentoso, humilde e que quer aprender, esse constrói uma carreira sólida. Treinadores, colegas, clubes, todo mundo valoriza o caráter, tanto quanto a habilidade. Então, mente forte, ok? Mas uma mente forte precisa de uma máquina para executar, certo? E é por isso que a gente chega na parte 3, que é sobre a nossa principal ferramenta de trabalho, o corpo. Cuidar dele não é uma opção, é a base de absolutamente tudo. Pensa só, imagina um músico com um violino daqueles bem raros, super valiosos. Ele limpa, ele afina, ele protege aquele instrumento com a vida. Para um jogador de futebol, o corpo é exatamente esse instrumento precioso. Tratar o corpo com o máximo cuidado não é vaidade, não. É profissionalismo puro. E os cuidados básicos são estes 4 pilares. Parece simples, né? Dormir para recuperar, comer para ter energia, beber muita água para hidratar e, claro, ter a disciplina de evitar o que faz mal. A consistência nisso aqui é que faz toda a diferença. É o alicerce de tudo. E do outro lado da moeda estão os verdadeiros sabotadores de carreiras. O excesso de porcaria, as noites mal dormidas que simplesmente destroem a recuperação do corpo e faltar a um treino sem motivo muito sério. Cada uma dessas escolhas é um passo para trás no caminho do profissionalismo. No fim das contas, é isso. As decisões que se tomam fora das 4 linhas são as que, na verdade, definem o desempenho lá dentro. A verdadeira inteligência de um jogador não está só na visão de jogo, mas também nas escolhas que faz na vida. Ok, então a gente falou de treino, mente, corpo, tudo alinhado. Mas e aí? E quando vem aquele dia em que nada dá certo? A quarta parte é justamente sobre isso. Encontrar força na dificuldade. É nesse momento que o jogador comum desiste e o campeão é forjado. Pode ter certeza, todo mundo passa por isso. Aquele dia em que o corpo dói, a motivação está lá em baixo e parece que cada passo sai errado. A questão não é se esses dias vão chegar, a questão é qual vai ser a resposta quando eles chegarem.
E a resposta é essa. A diferença, o fator que separa os bons dos excepcionais, nasce exatamente nesses momentos. O caráter não é testado nos dias fáceis, quando tudo corre bem, ele é testado e construído na adversidade. Essa frase aqui tinha que ser um lema, um mantra. Cada gota de suor derramada num dia difícil é um investimento direto no sonho. Continuar quando a vontade é de parar é o que constrói a força mental e física para competir no nível mais alto. E agora, para fechar, a gente vai juntar todas essas peças. Disciplina, mentalidade, resiliência, no fundo, tudo isso se resume a uma única coisa: o caráter de um campeão. É que tem uma coisa, ninguém, absolutamente ninguém, chega ao topo sozinho. Reconhecer isso, ser grato por cada treino, por cada oportunidade, por cada pessoa que ajuda no caminho, isso é um sinal de maturidade e de uma perspectiva muito saudável sobre a vida e a carreira. E essa gratidão, ela tem que se estender para toda essa rede de apoio, né? A fé que cada um tem, a família, o treinador que acredita, os amigos. Ninguém constrói uma carreira sem essa base. É ela que sustenta nos momentos bons e principalmente nos momentos maus. Então, no final das contas, o que é ser um verdadeiro profissional? É muito mais do que números e estatísticas. É um pacote completo. É ter atitude na dificuldade, ter caráter na vitória e na derrota, ter disciplina no dia a dia e ter fé no processo e em si mesmo. E aqui fica o chamado à ação, a parte mais importante. O profissionalismo não começa quando se assina o primeiro contrato. Ele começa hoje, na próxima refeição, no próximo treino, na próxima decisão. É um comportamento que se adota muito antes de o objetivo ser alcançado. E para fechar, fica essa ideia final, que é muito poderosa. O campo de futebol, a carreira em si, tem um jeito de recompensar quem leva o processo a sério. Respeitar cada passo, desde o treino mais simples até o jogo mais importante, esse é o segredo. E a pergunta que fica no ar é: o processo está a ser respeitado?